Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos para os relatos, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, então tá tudo certinho, tá? Vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. A Casa da Floresta, uma moça que nos conta. Olá, querida Ana e assombrados. Este relato me foi contado por uma amiga que trabalha como enfermeira no exterior. Ela tem 54 anos e ainda precisa trabalhar, pois a sua aposentadoria como enfermeira no Brasil mal cobre as despesas com o seu neto, que infelizmente sofreu anóxia ao nascer. Anóxia, assim que fala. Sua filha, mãe do garotinho, não consegue arcar com todos os custos médicos e do home care. Para piorar, o pai da criança abandonou a família, contribuindo apenas com uma pensão irrisória, que mal dá para comprar fraldas. Minha amiga, que vou chamar aqui de Helena, recebeu um convite para cuidar de uma senhora de 72 anos que sofre de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, e mora com a filha, o genro e 2 netos na Inglaterra. Helena relutou em aceitar, pois não queria ficar longe de sua única filha e de seu netinho. Apesar de viverem com certo conforto no Brasil, graças à sua aposentadoria e à pensão de seu falecido marido, ela sabia que seu suporte financeiro era essencial para a família. Helena, viúva, deixou a pensão, a aposentadoria e o amplo apartamento para a filha e para o neto, garantindo-lhes um lar estável. Agora vamos à casa na Inglaterra. Helena fez um curso básico de inglês no Brasil e planejava aprender mais do idioma na prática mesmo. Após uma longa viagem aérea, enfrentou mais 3 horas de táxi até chegar ao destino. Um casarão cercado por uma floresta densa e escura. Ai, que lindo! O quintal se misturava com a floresta, sem cercas para separá-los. Imagina assim na Inglaterra. A casa era enorme, com 3 andares e estilo vitoriano, reformada recentemente. O quarto da senhora ficava ao lado do de Helena e ambos compartilhavam um banheiro espaçoso, adaptado para paciente que usava cadeira de rodas e suporte de oxigênio. Helena ficou impressionada com a educação britânica. A família era muito unida e sempre preocupada uns com os outros ali. O genro quase não estava em casa devido ao trabalho em outra cidade, ficando semanas sem aparecer. Os adolescentes tinham aulas em casa com 4 professores diferentes e a filha da senhora dividia seu tempo entre ajudar as empregadas, cuidar da mãe, fazer ligações para o marido e praticar piano. Com o tempo, Helena se adaptou ao idioma e se afeiçoou à paciente, que era doce e amável. Havia 4 cães grandes no quintal, mas ela percebeu algo estranho. Os cachorros nunca entravam na floresta. Apesar da cerca baixa, que poderiam facilmente pular, eles apenas latiam e rosnavam na direção das árvores. Os cachorros britânicos, né? Eles são mais assim, né? Os cachorros daqui, os vira-latinha amarelo, se enfia no mato, volta tudo cheio de carrapicho, ataca leão se largar, os bichinhos aqui que agora os cachorros britânicos, não, eles são mais educados, não, tem muro, não é para passar, vamos respeitar isso. Tem cerca, não é para passar o muro, a gente. Não tô brincando, é estranho, né? Porque a atitude normal de um cachorro seria, né? Eita, vamos pular, vamos para lá, né? Explorar a floresta, por que não? Mas eles nunca adentravam a floresta. Nas tardes tranquilas, enquanto a senhora dormia, Helena gostava de ler na varanda. Foi então que começou a notar algo estranho. A sensação de estar sendo observada era constante e arrepiante, mesmo com câmeras instaladas por toda a casa. Certa noite, por volta das 4 da manhã, Helena ouviu batidas fortes na porta da frente. Assustada, foi até o olho mágico, mas não viu ninguém. Os cães latiam desesperados, mas não se aproximavam da porta.
Tremendo, ela voltou para o quarto e tentou ignorar as batidas, que continuaram por algum tempo. Se olhar no olho mágico, não tem ninguém, a batida acontecendo ali. Tá louco? Bom, no café da manhã, no café da manhã seguinte, ao comentar o ocorrido, notou que todos se entreolharam em silêncio. Mais tarde, a dona da casa a chamou à cozinha e advertiu: nunca abra a porta à noite, nem mesmo se for alguém da casa. Assim, doppelganger já deve ter por ali, porque não é pra abrir nem de noite, pra abrir pra ninguém, nem se for alguém da própria casa que tá batendo ali, não é pra abrir. Falou, me desculpe que não é pra abrir. Gente, never open the door. Imagina o sotaque britânico. Sem entender completamente, devido à barreira do idioma, Helena achou que havia interpretado errado. No entanto, o alerta ficou em sua mente. Com o tempo, os fenômenos se intensificaram. Passos eram ouvidos ao redor da casa, galhos quebravam, portas e janelas do térreo eram arranhadas. Helena, com medo de ser demitida, decidiu não comentar nada. No inverno, a família foi passar o Natal em outra cidade, deixando Helena e a senhora sozinhas naquela casa. Para animar o ambiente, Helena montou uma grande árvore de Natal, enfeitou a casa, decorou a varanda. Foi então que, ao anoitecer, viu algo que jamais esqueceria. Do outro lado da cerca havia uma sombra. Era mais escura que o próprio escuro, alta, e tinha olhos vermelhos que brilhavam. A sombra parecia inclinada, como se estivesse observando. O medo a paralisou, e Helena correu para dentro da casa, trancando portas e janelas. Assustada, contou o que viu para a senhora, que pediu calma e recomendou verificar todas as fechaduras e cortinas. Naquela noite, os cães latiam, choravam e corriam para perto da casa, mas não entravam na floresta. Arranhões, passos pesados e grunhidos aterrorizavam a casa. Pela manhã, Helena viu que os enfeites estavam destruídos no quintal e os cães mortos, de uma forma terrível. Tadinhos. Desesperada, ela ligou para a dona da casa, que apenas pediu que chamasse o rapaz da piscina para limpar tudo. Helena exigiu respostas. A senhora, com calma, explicou. A sombra que você viu é um ser antigo, dono da floresta. Ele tem aparecido mais por causa dos cachorros que o meu genro trouxe. Eu moro aqui há mais de 30 anos. Já ouvi várias vezes, mas finjo que não percebo. Os empregados que se apavoraram foram levados por ele. Não, eu não tenho medo, não. Eu não tenho. Pode, sim, é de boa, acostumada, afinal, né? Nós somos do Brasil, então que pouca coisa assusta a gente. Senhor, que bicho é esse? Helena ficou aterrorizada e ameaçou ir embora, mas a senhora apenas disse que ninguém acreditaria nela. Helena passou o Natal e o Ano Novo ouvindo os grunhidos vindos da floresta. Em janeiro, decidiu voltar para o Brasil, recusando aumentos e novos contratos. Tá tudo certo aqui, gente. Recusou, falou, querido, eu vou voltar pro meu Brasil. Agora trabalha com famílias no Rio de Janeiro e tá pensando seriamente em voltar pra casa assombrada porque tá tenso o negócio. Não, tô brincando, vamos continuar o relato aqui. Agora trabalha com famílias no Rio de Janeiro, mas ainda tem pesadelos com aqueles olhos vermelhos da sombra. Recentemente soube que um dos meninos da família inglesa desapareceu sem vestígios. Como assim? Que menino? Sumiu? A senhora faleceu, mas a família permanece na casa. Eu vou ficar lá até quando, gente? Se tem um bicho desde aí que já coisou os cachorros, pegou os funcionários, agora sumiu com alguém da família e continua lá?
Queridos assombrados, existem coisas nesse mundo que desafiam a nossa compreensão. Espero que este relato os intrigue tanto quanto me intrigou. Um beijo pra você, muito obrigada. Queria muito... Não queria ver, não. Tá lá, não. Mas queria saber muito mais, né? Ter registros, tem câmera de segurança, essas coisas, tudo. Por quê? Eles sabem de alguma coisa ou só toleram? Tipo... não, tem um bicho que come as coisas aqui, ele ronda aqui essa casa, mas não finge que não vê ele e ele vai convivendo. Ele sumiu com alguém da família, mas como assim, gente? Some daí, vai embora. Ou, sei lá, chama um padre, não sei o quê. Só se é um negócio tão ruim que não dá pra... Né, já tentaram algumas coisas, não dá pra enfrentar o negócio ali. Mas não dá pra mudar de casa? Sei lá, né? A família ainda mora lá. E aí eles falam, não, é um bicho que tem na floresta mesmo. O que ela falou aqui, ó? A sombra que você vê é um ser antigo, dono da floresta. Mas você fique na floresta, porque nós estamos aqui na nossa casa. Ele tem aparecido mais por causa dos cachorros que o meu genro trouxe. Ele queria comer os cachorros. Eu moro aqui há mais de 30 anos, já ouvi várias vezes, mas finjo que não percebo. Ele fica lá na floresta, observando. Empregados que se apavoraram foram levados por ele. Como assim, gente? Os empregados sumiram? E a polícia? Não fez nada? Não foi levado para onde? Para a floresta? Tem desaparecimento? Ou a região lá é muito remota e ninguém liga para nada, some, fica por isso mesmo? Mas daí sumiu, não sei quem da família aqui. Que bicho é esse? Tem uns relatos muito interessantes de umas bruxas da floresta. Acho que era na Noruega. É interessante. Mas esse daí, desse ser antigo da floresta que some com o povo aí também. E eles não vão embora de lá, gente. Já tinha faz tempo. Eita. Não. Próximo relato. Gabriel. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Tenho uma prima que cuida de crianças no setor de oncologia infantil de um determinado hospital. As mães precisam às vezes sair, pois ficam semanas, meses e até anos morando literalmente nas enfermarias com seus pequenos doentes, já em tratamentos paliativos. É um trabalho pesado e triste, pois ver uma criança definhando de doenças incuráveis não é para qualquer um, eu imagino. Eu a admiro por fazer esse trabalho. Ultimamente, ela estava ficando com a Maria, de 6 anos, com leucemia em fase terminal, e com o Lucas, de 5 anos, com um câncer cerebral. Ana e queridos assombrados, é um ambiente de choro e dores, onde as equipes tentam colorir o ambiente com visitas de palhaços, brincadeiras e muitos desenhos coloridos que são colados nas paredes. As mães geralmente passam a viver ali também, fazendo das enfermarias o seu lar. Voltando à minha prima, ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa, paciente, empática. As mães confiavam nela e até mesmo davam suas referências profissionais para outros pais que precisavam dessa ajuda, já que muitas vezes não podiam contar com a ajuda dos familiares. A Maria chorava o tempo todo. E a morfina diluída em seu soro não estava mais fazendo efeito. O Lucas várias vezes era colocado em coma, pois as dores eram terríveis e nem as psicólogas conseguiam achar uma melhor solução. Enfim, é um ambiente triste e opressivo. Porém, numa das vezes em que a minha prima foi ficar com a Maria, ela estava mais calma e até deu um sorriso para a minha prima. Ela contou sobre um novo amigo que a visitava todas as noites. Cantava para ela dormir, segurava suas mãos e falava de um lugar maravilhoso, onde não existia dor, agulhas nem doenças, e que em breve viria buscá-la, ela e o Lucas. Ana, essas 2 crianças eram terminais, e as atenções de todos estavam voltadas para elas. Minha prima ouviu a mesma história do Lucas. Até o nome do amigo era o mesmo, Gabriel. O estranho era que Maria e Lucas estavam em enfermarias distantes e nem se conheciam. Mas as histórias eram exatamente as mesmas.
Gabriel chegava pela madrugada, cantava músicas, segurava suas mãozinhas e falava que logo os levaria para um lugar sem dor, onde não existiam doenças, e sim muitas brincadeiras não existiam doenças e sim muitas brincadeiras e risos. Todo o hospital ficou sabendo dessa história entre as crianças e ficaram mais atentos, perguntando se as visitas entre eles eram na verdade minha... Perguntando se as visitas entre eles eram na verdade minha prima. Ou se era ela que fazia essa visita e falava... Não sei. Minha prima negou, dizendo que como a equipe também estava surpresa com todo esse enredo, ela não podia ser a visita mencionada. Não é? O Gabriel seria ela, né? Que vai até um, até outro, enfim. Falou, não. Gabriel era descrito pela Maria e pelo Lucas da mesma forma. Um garotinho careca que usava um pijama azul. Minha prima curiosa resolveu se esconder de madrugada dentro da sala de limpeza e aguardou praticamente pelo Gabriel. Não, praticamente não, e aguardou pacientemente pelo Gabriel. Afinal, algo estava acontecendo e ela precisava saber o que era. Quando foi cerca de 3 horas da manhã, ou até um pouco mais, minha prima, já sonolenta, viu as luzes do corredor piscarem 3 vezes rapidamente. Então ela viu Ana e queridos assombrados, um menino correndo pelo corredor com as características do Gabriel. Era careca, devia ter uns 6 anos, com um pijama azul e quase translúcido. Ela aguardou um tempo e saiu da sala de materiais de limpeza, indo silenciosamente até a Maria, que sorria, feliz, dizendo que o Gabriel havia prometido a ela que a viagem estava chegando. Era para ela se despedir de todas as pessoas que amava. Maria estava excitada e muito feliz. Então começou a tocar no final do corredor o som de um monitor cardíaco. Minha prima correu para lá e logo toda a equipe já estava ao redor do Lucas, tentando reanimá-lo. Mas sem sucesso. Gabriel o havia levado. Ana e assombrados haviam meio sorriso no rosto do garotinho e uma paz evidente. Ele já havia se despedido de seus pais e do irmão um dia antes, ele já tinha se despedido um dia antes. Na mesma semana, Maria também faleceu, com o mesmo semblante tranquilo e calmo de Lucas. As pessoas cochichavam discretamente e naquele mês foram mais 3 crianças embora, com as mesmas histórias e com o mesmo semblante tranquilo, todas falando da visita desse tal Gabriel. Minha prima ainda, às vezes, faz esse trabalho lá e em algumas madrugadas pode jurar que vê uma sombra pequena correndo de madrugada pelos corredores. Muitas vezes, um monitor toca. E é isso aí, Deus não vê os olhos... Deus não vê os olhos... Deus não vê os olhos ao sofrimento desses anjos. Não entendi a frase, mas vamos lá. Ele manda anjos para levá-los a seus braços, para um lugar sem dor, sem lágrimas e sem sofrimento. São palavras da minha prima, que te manda um beijo, pois é sua fã. Um beijo para você, muito obrigada. Deus não vê com olhos de sofrimento, eu acho, esses anjos. É isso? Enfim, não sei. Mas eu fico pensando assim, se de repente algum espírito que ajuda a fazer a passagem e que se apresente de uma forma conhecida por eles. É também uma criança, também tá carequinha, também usa um pijama, então... é um deles, entendeu? É mais fácil para outra criança aceitar isso daí. Ou não, ou seria... eu não acho que seria uma criança que está trabalhando nisso, ajudando porque seria uma criança. Eu acho que as crianças já estão, né, lá onde tem que estar. E não
trabalhando, não sei. Mas o que eu penso, assim, é que seria alguém que se mostra como criança para talvez ajudar nessa passagem, né? E aí usa essa skin para que é mais conhecida, talvez, assim, mais... a criança se sinta talvez mais segura, vendo outra criança igual a elas, dizendo, olha, lá tem isso, tem aquilo. Não sei, né? Mas, pois é forte, é triste e ao mesmo tempo interessante, né? Nesse caso aí de vários darem a mesma descrição, mas isso começou quando? Qual foi o momento em que começou essa descrição? Porque é algo marcante no hospital, né? Começar os relatos, isso parou, não parou, né? Bom, próximo relato, o bicho da Mariquinha. O bicho da Mariquinha. Que bicho é esse? É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulaninha e esse relato aconteceu com a minha avó. Uma história de quando ela tinha 10 anos de idade. Lá pela década de 30. Lá pelo ano de 1930, ou então na década de 30 mesmo. Entre 1930 e 1939. Tenho 2 relatos dela, mas o outro eu vou mandar depois. Beleza. Minha avó nasceu no interior do Ceará, numa cidadezinha chamada Tal, que não tinha energia e nem água encanada nas casas. Era uma época simples, onde os homens iam para o roçado e as mulheres cuidavam das tarefas de casa, como lavar roupa, fazer comida, entre outras coisas. Nessa região existia um açude muito grande, que era a principal fonte de água para tudo, para lavar louça, para lavar roupa, para tomar banho, encher os potes para beber. A minha avó conta que um dia ela, as irmãs e algumas amigas se reuniram para fazer os afazeres ali no açude. Depois de terminarem, decidiram brincar de quem conseguia ficar mais tempo debaixo d'água. Como minha avó era mais nova, ficou como juíza e subiu em uma pedra para enxergar melhor todas elas. Todas mergulharam e à medida que os segundos passavam, iam subindo, né, uma por uma. Quando parecia que todas já haviam emergido, notaram a ausência de uma delas, a Mariquinha. Minha avó descreve a Mariquinha como uma adolescente alta, muito branca e com cabelos longos e loiros, quase até o bumbum. Elas imaginaram que a Mariquinha tivesse prendido os cabelos nos galhos e nas plantas submersas, por isso não conseguia subir. Então começaram a chamá-la, achando que ela estivesse apenas brincando também, e disseram, tá bom, Mariquinha, você já ganhou. No entanto, vários minutos se passaram e elas começaram a se preocupar. E ninguém mergulhou, conseguia mergulhar para saber se a menina estava lá. Bom, foi quando a minha avó, mas também era tudo molecada, né? Não pensa às vezes. Foi quando a minha avó, de cima da pedra, apontou e disse, olha lá onde a doida tá. Mariquinha estava no meio do açude, acenando a uma distância muito longe de onde elas estavam brincando. Sem entender o que estava acontecendo, chamavam por ela e percebiam que a Mariquinha nadava com dificuldade. Por vezes desaparecia por alguns segundos e depois reaparecia. Finalmente ela conseguiu chegar perto das meninas, mas desmaiou. Elas a tiraram da água e perceberam que sua barriga estava alta e dura. Naquela época, no interior, não havia conhecimento sobre respiração boca a boca, esse tipo de coisa, né? Por instinto, começaram a pressionar sua barriga para que ela vomitasse a água. Agora, eu vou deixar as palavras aqui com a minha avó. Então, agora é a avó dela contando. Quando a gente tirou a Mariquinha da água, ela estava desmaiada, com a barriga dura. E como ela era muito branca, notamos várias marcas no corpo dela, principalmente nos braços e no pescoço. Eram marcas de mãos grandes, como se tivessem apertado com tanta força que prensaram o sangue. No local havia até gotinhas de sangue. Mariquinha acordou, foi levada para casa e passou vários dias com febre. Ela não queria falar sobre o assunto.
Anos depois, Mariquinha finalmente contou o que havia acontecido. Ela disse que assim que mergulhou, sentiu uma mão agarrá-la e puxá-la com muita força e velocidade. Ela se debatia e quando conseguiu se soltar, emergiu, mas já estava no meio do açude, cercada de água. Apesar do pavor, tentou manter a calma para alcançar a margem. Minha avó diz que a Mariquinha odeia essa história e evita falar sobre ela até hoje. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Essa história minha avó me conta desde que eu era pequena. Agora eu tenho 33 anos e adoro compartilhá-la com todo mundo que eu conheço. Eu estive nesse interior 2 vezes quando era criança, entre 7 e 9 anos, e me lembro que mesmo lá em 1998, a cidadezinha principal ainda tinha muitas casas sem água encanada. A casa onde a minha avó e a minha mãe nasceram e cresceram continua do mesmo jeito. É um interiorzinho sem poste de luz, onde se contam muitas histórias como essa. Sobre o açude, quando estive lá, tentei várias vezes mergulhar e abrir os olhos para ver se encontrava alguma coisa. Ai, doida, eu não entrava não, sei lá o que pegou ela, podia pegar também. Eu acho que eu era uma... E era criança ainda, 9 anos, foi lá... Eu acho que eu era uma criança muito corajosa ou meio doidinha. Eu diria que você era sem juízo. É isso. Cabelo. Um beijo pra você, muito obrigada. E tem muitas histórias sobre seres subaquáticos que fazem esse tipo de coisa, não é? E aí entra o caboclo d'água, o boto, sereia, o que eu tô juntando aqui, né? Porque aí tem açude, tem água doce, tem rio, tem mar, mas sempre tem história de alguma coisa lá embaixo que puxa. Tá, tem alguns, dependendo do lugar, alguns peixes grandes, alguns, talvez alguns animais que possam se enrolar na pessoa, cobra, de repente, né? Tem algum tipo de cobra que se enrola ali na pessoa e puxa. Será que talvez não tenha sido o caso da cobra enrolar? Ela aperta muito. Eu não sei, porque essas... É jiboia? Ai, agora me desculpe se eu estiver falando besteira, porque agora eu não lembro exatamente. Anaconda, elas ficam na água também, não fica? Porque assim, de repente, se ela enrolar, vamos dizer assim, no braço, na perna da menina, e ela ter a impressão que era uma mão grande, mas na verdade era uma cobra grande que se enrolou e querendo apertar, talvez ela, porque essas cobras, elas não têm veneno, elas matam por apertando, né? A presa, sei lá. Então ela tem apertado e puxado. E o apertão é forte, então ficou as marcas ali, parecendo marca de mão grande, mas na verdade era de cobra. E aí puxou a menina lá pra baixo, né? E você no desespero, talvez o açude não tinha ali uma água muito transparente, e se foi remexido por conta do bicho ali também já sobe uma areia, uma terra, que você já não enxerga mais nada. Né? E aí no desespero ali o bicho com agilidade às vezes puxou ela rapidamente pro meio do açude. Foi quando ela talvez conseguiu emergir, não sei o que, e sei lá, de algum jeito conseguiu escapar, o bicho desistiu e aí ela veio, mas já tinha engolido água. E a febre também pode ter vindo por conta de engolir uma água que às vezes estava também talvez contaminada, alguma coisa assim. Tô aqui tentando achar uma explicação, né? Porque existem sim esses animais também, né? Que podem aí atacar as pessoas e às vezes as pessoas nem conseguem ver o que é direito, só sente aquele negócio, que nem você tá no mar, você sente o negócio, fala, ai meu Deus, não sei o que foi isso, mas passou uma coisa no meu pé. Né? E aí, às vezes, a cabeça já começa a criar também, que, nossa, era igual uma mão me apertando e me puxando, mas será que não era uma cobra? Que é tão perigoso quanto, sei lá, um ser aí da água, né? Já pensou se mergulha numa água assim, gente, tem uns bichos desses, umas cobronas dessas? Ai, credo. Me digam aí, qual a opinião de vocês? Não tô falando que é mentira, não tô falando que não foi algo sobrenatural, porque eu também acredito que existem seres por aí, né, que a gente já viu várias histórias aqui também, mas estou jogando uma possibilidade, né, de repente
Pode ser isso, sei lá. Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, conta pra gente. Vamos pro próximo relato, que é As Pegadas do Saci Pererê. Ai, opa, Saci. Pera, deixa eu me ajeitar aqui. Tá tudo certo. Aqui. Me centralizar aqui. Certo, Saci, gente, vamos ver. Então, este relato e os outros próximos 2 relatos é tudo do mesmo moço, tá? Então, este é As Pegadas do Saci Pererê. Oi, Ana, Matheus, crianças e família assombrado. Que felicidade falar com vocês. Gosto muito de vocês, mesmo não conhecendo pessoalmente. Obrigada. É com muita alegria e entusiasmo que gostaria de compartilhar 3 histórias com vocês. Espero que gostem. Bora lá. Essa primeira história era contada pelo meu avô. Meu avô vivenciou isso na infância dele, em uma cidade no interior de Minas Gerais. E é uma experiência que não só ele vivenciou, mas os seus irmãos, meus tios avós, seus primos, seus amigos e até minha mãe, quando era criança. Todo mundo vivenciou isso. Agora sim, vamos lá. O meu avô cresceu nessa cidade aí no interior de Minas. E como se trata de uma cidade bem pequena, ele conhecia todos os cantos da região como a palma de sua mão. Sempre trabalhou na roça com o pai dele, meu bisavô, mexendo com plantação e criação de animais, né? Galinha, porco, gado. Uma rotina normal e simples de grande parte das famílias que moram na roça. A região onde fica essa cidade possui algumas formações rochosas que rodeiam o território do município. Essas formações são como grandes platôs de pedra maciça e bem lisa, que se espalham ao redor da cidade. O meu avô me contava que em uma das fazendas de um conhecido da família existia uma dessas formações no quintal da casa. Aí é que vem a parte boa da história. Exatamente nessa formação rochosa existem pegadas cravejadas nessa pedra. Gente, eu já ouvi essa história. É como aquelas pegadas que fazem em um cimento fresco, sabe? Tipo quando estão concretando uma calçada e alguém dá um pisão e fica a marca do pé lá, da benção. São dezenas de pegadas com diferentes tamanhos, em diversas direções. E o mais interessante, só tem pegadas do pé direito. Agora me explica uma coisa. Como que essas pegadas ficaram marcadas nessa pedra? É um material maciço, uma rocha. Não é nenhum tipo de barro ou algo como concreto ou cimento. É uma pedra dura, maciça. É uma formação rochosa que está ali desde o início do mundo. Daí vem a lenda que o meu avô contava. Dizem que ali era um caminho que o Saci Pererê fazia. E quando ele passava pulando em cima dessa pedra, ficava a marca do seu pé. O meu avô até dizia que tinha uma brincadeira com seus amigos na época. Eles iam até essa pedra para medir os seus pés com as pegadas marcadas ali. Eles comparavam o tamanho do pé deles com o pé do Saci. Enfim, essa é uma história muito legal, que infelizmente está se perdendo com o tempo. O meu avô já faleceu e infelizmente não conseguiu me levar nesse local. Uma pena, pois seria incrível. A minha mãe foi nessa pedra quando era criança e confirma a história. Realmente existe tudo isso que eu contei. Mas como ela era muito criança, ela não se recorda onde ficava essa antiga fazenda. Podem ter construído algo por cima, a mata pode ter tomado conta do local ou até mesmo a cidade não ter crescido para essa região do município e essa pedra estar lá, esquecida. Mas uma coisa é fato, as pegadas estão marcadas até hoje nessa formação rochosa. Olha, eu já vi algo assim, eu vi na televisão alguma reportagem onde o cara, ou algum vídeo do YouTube, que o cara mostrava justamente pegadas em uma formação rochosa, que não tinha explicação, assim, no caso, porque não é um cimento, onde você tem um tempo de marcar a hora que ele tá mole. A rocha, né? Para algo ficar marcado ali, tem que ser muito constante, né? Para ter as marcações ao longo de
milhares de anos, com vento, com chuva, centenas de anos também, com tipo água pingando, a água correndo por ali, correndo, aí vai fazendo as marcações nas rochas, né? Ou um atrito muito constante ali na rocha, ele vai causar uma depressão, uma marca ali. Então, pegadas são mesmo pegadas, né? É estranho, né? Imagina, ele tá falando, a rocha aqui assim lisa, e aí tem isso, e é tipo pé direito, mas tem dedinho também, os dedinhos assim, pezinho, e só o pé direito, muito estranho também. E eu vi, gente, uma reportagem, não sei se foi reportagem ou se foi um vídeo de alguém mostrando, agora não lembro o lugar, não lembro o local, mas, e eu também não lembro se tinha esse lance do pé do saci ou se era alguma outra fala, alguma outra coisa, porque sempre, né, se cria uma lenda, né, em cima disso. Como é pegada de pé e só um pé, quem tem só um pé que passa pelo saci, então é o caminho que o saci fazia, né? Mas o que é de fato, de verdade? Não que não seja o saci, né? Não sei. Mas o que seria, então? Olha, se alguém souber desse lugar, ou se alguém já viu esse vídeo aí que eu tô falando também, de marcas de pés em rocha, deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, próximo relato. O que tinha nesse sótão? É do mesmo moço. Bom, essa segunda história é algo que aconteceu comigo e com um amigo quando éramos crianças. Deixa eu acertar o mouse aqui. Essa história ocorreu na década de 90, na minha cidade natal, que fica no interior de São Paulo. Após a escola, fui até a casa desse meu amigo, que era próximo da minha casa, para jogar videogame, empinar pipa, andar de bicicleta, enfim, coisas de crianças dos anos 90, 2000. Lembro que era uma tarde muito quente, preferimos jogar videogame do que ficar na rua fritando no sol. Já estávamos na 20ª partida de Instinct Win Eleven, de futebol. Quando comecei... É de futebol, né? Win Eleven. Quando comecei a ouvir barulhos no sótão da casa do meu amigo. E esses barulhos eram nitidamente passos. E isso estava me incomodando e me assustando um pouco. Eu percebia que esse incômodo e esse medo era somente da minha parte, pois meu amigo estava ali totalmente tranquilo e tratando aqueles barulhos com total naturalidade. Até que eu perguntei: deixa eu te perguntar, você tá ouvindo isso? E pro meu espanto ele respondeu: sim! Esses passos no sótão já estão acontecendo aqui em casa já faz um tempo. Fica tranquilo, uma hora você acostuma. Aqui em casa todo mundo já acostumou. Ai, gente, como assim acostuma? Tipo, não tem ninguém lá em cima. Como você acostuma com o passo? Tipo, tem, né? Mora um fantasma ali, mas não faz nada com ninguém. Deixa ele lá que a gente fica aqui, tá tudo certo. É isso. Bom, os passos eram muito estranhos. Parecia que tinha alguém andando no sótão. O interessante é que era possível identificar diferentes calçados nesses passos. Era possível ouvir passos de salto alto, um sapato mais pesado, mais duro, e até chinelo de dedo. Sem contar a intensidade. Ora andava e ora corria pelo sótão, percorrendo a casa toda. Bom, é fato que não me acostumei com esses passos no sótão, não. E a tarde, que era para ser divertida, foi ficando tensa. Pelo menos para mim. As horas foram passando e a minha atenção já não estava mais nas partidas de Crash Race, de PlayStation 1. A minha atenção estava toda voltada para esses barulhos de passos. Não me aguentei e falei pro meu amigo: cara, eu tô com medo disso, mas ao mesmo tempo eu tô curioso. Bora ver o que tem nesse sótão? Meu amigo respondeu: eu já fui várias vezes no sótão, nunca vi nada. Mas bora lá de novo, se você quiser ir, vamos, não tem nada. Nós pegamos uma escada, arrastamos até a portinhola de acesso ao sótão, abrimos a portinhola bem devagar. E quando abrimos, de repente, nada aconteceu.
Não tinha nada no sótão, nada. Não tinha som de passos, não tinha barulho nenhum, não tinha vultos, nada mesmo. Somente telhas, uma caixa d'água, sujeira. Fechamos a portinha do sótão, descemos da escada, guardamos a escada, voltamos para dentro de casa e automaticamente os sons de passos voltaram. Recentemente encontrei esse meu amigo em um evento que fizemos para reunir a turma da escola. Perguntei para ele se ele lembrava desse dia, se isso que aconteceu era coisa da minha cabeça. Um efeito Mandela, coisa de criança, sei lá. E ele me respondeu que se lembra do ocorrido sim, que foi tudo real. Ele ainda disse que se mudou dessa casa muitos anos depois e que ele ficou ouvindo esses passos por todo esse período em que morava lá. Enfim, sei lá o que era isso. Sinistro. Gente, olha que interessante. Vários passos, vários tinha de chinelo, de bota, salto alto. Era a mesma pessoa que trocava o sapato ou eram pessoas diferentes? Mas que tanto anda lá em cima, né? Era no sótão. No sótão, cabia alguém em pé certinho pra andar lá? Ou é outra dimensão? Ai, mas muito interessante. Próximo e último relato de hoje desta coletânea de relatos é este, do mesmo moço. Os espíritos me tocaram em uma sessão espírita. Essa é mais uma história que aconteceu comigo e dessa vez é mais recente, tipo uns 2 anos atrás. Eu vivi um relacionamento de 7 anos com uma companheira. E como em quase todos os relacionamentos, existiram altos e baixos, términos e reencontros. O clima realmente não estava nada bom entre a gente e as brigas estavam cada vez mais recorrentes. Após 7 anos de relacionamento, resolvemos nos separar. E essa decisão já estava certa para nós dois. A separação estava encaminhada quando meu ex-sogro veio com uma informação muito importante. Ana, agora que as coisas ficam interessantes, tá? Meu ex-sogro é um cara muito espiritualizado e possui uma mediunidade muito forte. Ele frequenta um centro espírita onde tem uma importância muito grande lá. Ele faz parte da fundação do centro, organiza algumas ações e também usa sua mediunidade em algumas sessões. Ele me chamou na casa dele e me disse que tinha uma revelação para fazer para mim e para minha ex. Fomos para lá e ele soltou essa bomba. Fulano, no caso eu, Fulano, em uma sessão espírita no centro, eu vi que você possui alguns espíritos que te acompanham. Esses espíritos não querem o seu bem e acho que os problemas do seu relacionamento com a minha filha podem estar atrelados à energia negativa emanada por esses espíritos. Ana, minha cabeça fez um boom. Entrei em choque com essa informação, pois eu sou uma pessoa muito cética. Meio cética. Eu sou uma pessoa meio cética. Realmente, espíritos obsessores podem influenciar seres vivos, causando desconforto no dia a dia. Como meu ex-sogro é uma pessoa que eu respeito muito até hoje, pensei comigo. Mesmo não acreditando muito, bora lá, né? Ver como podemos resolver isso. Afinal de contas, eu não queria me separar. Resumindo um pouquinho, participei de 3 sessões espíritas nesse centro. E nessas sessões eu interagi com espíritos através de pessoas mediúnicas, de médiums, né? Tomei passe e fiz tudo o que normalmente se faz em uma sessão espírita. Ana, agora que vem a cereja do bolo. Na última sessão eu tive 2 sessões muito... Na última sessão eu tive 2 sensações muito estranhas. Primeiro, eu senti alguém tocando na minha perna. Era como se alguém estivesse passando os dedos na minha perna durante a mensagem do médium. Não tinha como ser nenhum dos médiums ou alguém que estava na sala comigo, pois estavam longe de mim. E segundo, é que na minha sessão, poucos minutos após ter sido tocado, senti que estava levitando da cadeira. Foi uma sensação que parecia que meu bumbum tinha se deslocado do assento da cadeira. Ana, saí super desconfortável e assustado com essas 2 interações.
Foi algo muito estranho, muito bizarro. Eu até fui outra vez ao centro para contar essa experiência e me disseram que sim, isso pode ter sido uma interação com algum espírito. Aí eu fiquei com mais medo ainda, né? Por fim, nada resolvido. O relacionamento acabou mesmo e cada um tomou seu rumo na vida. E se esses espíritos saíram de mim, isso eu também não sei. Sigo minha vida firme e forte. Bora seguir, né? Um beijo pra você, muito obrigada. É interessante, né? Sentir que tocou. E esse lance de sentir levitar, não sei se pode ter sido algo físico, que você fisicamente realmente levitou, mas uma sensação de levitação no corpo, né? Que também é algo interessante. Você, do nada, só naquele momento, né, de interação ali com os médiuns e tal, ter esse sentimento é interessante. Agora, mas ficou por isso, acabou que não tirou, não sabe se os espíritos foram embora, acabou que o relacionamento terminou mesmo e não sei o que, e ficou meio que assim, né? Mas sim, pode ter tido uma interação com o espírito lá e é isso, né? Será que eles estão aí ainda? Não sabemos. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês, ok? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo se gostaram. E a gente se vê no próximo relato. Combinado? Beijos e fui! Tchau, tchau!